Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Eu tenho ministrado nesses dias, essa é a terceira ministração, falando de contemplação. E interessante que nos últimos dias a gente tem incentivado as pessoas, tentado inspirar as pessoas para entrar num lugar de prática de contemplação, entrar num lugar de buscar a presença de Deus diariamente e separar um tempo com paz, com paciência, sem agitação, sem muito falatório. Não sei se eu estou sabendo falar direito, mas sabe quando você encontra alguém na rua, você tem uma história inteira para contar, mas não dá tempo? Quem já passou por isso? Você encontrar uma pessoa que você ama muito, que você conhece, que você gostaria de contar a sua vida inteira do que está passando nesses últimos tempos, mas não dá tempo. Você fala assim: vamos marcar um café. Cara, como é que estão as coisas? Rapaz, minha filha vai casar, eu estou viajando agora para casar ela, meu outro filho eu mandei para lá agora. Nossa, a nossa igreja está a coisa mais linda, cara. Lembra, não é mais naquela casa, hoje é num local maior. Eu tenho não sei o que, minha casa, meus filhos, meu trabalho. Pois é, mas eu tenho que ir, então tá. Me liga, cara, vamos marcar, tchau, beijo, tchau. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus dessa forma. Dá a impressão que a gente está passando por um quarto de oração, dá a impressão que a gente está passando por algum lugar, a gente encontra com Deus e fala assim: e aí, Deus, como é que estão as coisas? Eu estou bem, cara, e você? Não, eu estou bem demais, Deus, sabe o que é? Está acontecendo isso. E ele vai falar: pois é, mas não, calma, tem mais coisa para falar. Fala um monte de coisa. Fala assim: bom, Deus, agora eu preciso ir. Depois disso fala: boa noite. E aí a gente tem a falsa ideia de que um antigo amigo que nós encontramos na rua, no shopping, na rodoviária, aqui na frente, um antigo amigo que nós trocamos 5 minutos de conversa e contamos 4 assuntos para ele em 5 minutos, a gente tem a falsa ideia que a gente conversou com ele de verdade. A gente tem a falsa ideia que a gente teve um tempo com essa pessoa. Sabe aquela pessoa que você te chama para tomar um café? Enquanto você fala, ela está assim, ó, estou entendendo. Pois é, cara, eu estava mandando não sei aonde, sabe? Alguém foi tomar café com alguém, com o celular na mão? Que um aparelho de alumínio com plástico tem mais valor do que uma pessoa de carne e osso? Às vezes nós fazemos assim com Deus. Nós queremos dizer que nós temos um relacionamento com Ele, mas nós não fazemos nem o primeiro encontro de verdade. E deveria ser como? Como nós deveríamos fazer? Nós deveríamos começar o dia marcando o encontro. Eu tenho uma dosezinha de TDAH, mas como TDAH agora virou moda, então todo mundo aqui tem, né? Todo mundo tem problema com lactose e tem TDAH, não é isso? Então não preciso nem falar. Eu tenho uma prática, e quando a minha prática do encontro muda de horário, quando acontece alguma coisa, parece que bagunça a minha vida inteira. E às vezes que eu tenho possibilidade de cumprir e honrar o meu tempo com Ele, quando dá tudo certo naquele dia, às vezes dá a impressão que eu estou sozinho no quarto. São muitas vezes que às vezes eu passo dentro de um tapete que tem lá no meu escritório, ligo uma canção e fico ali, e às vezes eu vou, e se eu fosse pensar com o natural da minha mente, eu fiquei sozinho naquele quarto, colocando diante de Deus algumas coisas, tentando ouvir uma voz no meu coração, ou audivelmente,
Mas naquele dia, não ouvi nada. E houve um tempo em que esses dias me desanimavam. Se eu entrasse no quarto e alguma coisa muito sobrenatural não acontecesse, eu saía desanimado. Saiu para encontrar só com o Léo hoje, não encontrou comigo. Tu não era onipresente, Deus? Agora o Léo ora de manhã, o senhor vem. Eu oro hoje de manhã, o senhor não vem. Por muitas vezes eu achei que eu estava sozinho naquele quarto. E aí tinha um dia que ele vinha com uma presença muito forte, eu sentia a presença de Deus, ele falava comigo, parece que a música era uma pregação, a Bíblia era uma pregação, a pregação era uma pregação, eu era uma pregação, o tapete era uma pregação, tudo era uma pregação para mim. E eu cheio de Deus, saía de lá com meu coração poderoso em Deus. E aquele dia foi um dia bom com Deus. Aquele dia foi um dia que, Deus me ama, eu amo a Deus, Ele fala comigo, mais do que todo mundo. Aquele dia eu super-homem dos crentes. Se passasse na minha frente, você ia ser curado, liberto, qualquer coisa, que eu estava cheio do poder de Deus, porque Ele foi me encontrar. A diferença é que, quando você vai praticando encontros, você começa a entender que tem dias que você encontra com um amigo e nenhum de vocês tem palavras, mas vocês se encontraram porque vocês sabem que se tiver palavra, esse meu amigo vai saber vai entender o que eu estou falando. Eu não tenho o que falar com você hoje, mas se eu tivesse, seria com você que eu ia falar, porque eu tenho intimidade contigo. Eu posso ficar num lugar fechado com o Senhor e não falar nada. Olha que situação mais constrangedora, você ficar no quarto com alguém, numa sala fechada. Já viu espera de médico, dentista? Já viu? Você vai atender uma ligação, a coisa mais terrível do mundo. Aquele cara daquele tamanho, fortão, está lá falando com um amigo no telefone. Pois é, rapaz, não, eu não sei, não vou fazer isso não, depois a gente conversa, tá bom. Aí dá um tempinho, o telefone toca, ele: oi, amor, oi, beijinho, oi, sim, não, vou, não, eu olho para lá: pai, tu não estava falando grosso agora? Porque no quarto fechado, numa sala fechada, num ambiente silencioso, com um estranho, é a coisa mais horrível que existe, é um ambiente desconfortável. Mas se é alguém que você tem intimidade, é um encontro do mesmo jeito. Grandes amigos sabem que, se você ligar para um amigo e falar: cara, eu estou precisando te encontrar. O que foi? Não estou bem não, cara. Mas o que é? Não, a gente conversa aí. Você encontra com a pessoa, qualquer lugar que seja, você vai começar a falar do assunto, você começa a chorar. E a pessoa que te conhece não vai ficar: fala, para de chorar, me conta logo, fala aí, o que é que você tem, fala logo. Olha que situação estranha, você está chorando, seu coração está quebrado, mas esse seu amigo que não te conhece está assim: tá, se você não falar, eu vou embora, vai ficar chorando na minha frente agora? Mas é amigo que é amigo, vai esperar o último soluço, se você não tiver palavra nenhuma, ele vai falar: e aí, tudo bem? Tá bem, eu só precisava chorar com alguém que eu confiasse. Então tá bom. Tem alguma coisa para você me falar? Não, só precisava chorar mesmo. Então tá. E aí? Não, quero ir embora. Então tá, tchau, vou embora. Porque um encontro entre amigos, ele estabelece um ambiente. E o céu, ele é um lugar de encontros. O Senhor estabeleceu um céu aqui na terra, chamado Jardim do Éden. E esse lugar de criação, esse lugar de criatividade, esse lugar de vida, esse lugar de beleza,
esse lugar de alimento, de sustento, esse lugar da presença manifesta de Deus, era primordialmente um lugar de encontros com Deus. Então tudo acontecia ali, e eu imagino na minha imaginação santificada, eu imagino Adão fazendo todas as coisas durante o dia que ele pudesse fazer e quisesse fazer, mas pensando, daqui a pouquinho é o nosso encontro. Porque a base daquele relacionamento era o encontro. A base do Éden era um relacionamento. E o Senhor rasgava os céus e tocava a terra para encontrar aquele homem que Ele criou. E a Bíblia diz que Deus não mudou. Ele se movimenta de formas diferentes, mas Ele não mudou. Ele continua amando o nosso encontro. Mas até quando eu e você vamos viver com o nosso coração na expectativa de alguma coisa acontecer com Deus e nós não vamos ser os propulsores, os iniciadores daquilo que Deus já iniciou? Porque nunca somos nós que começamos primeiro, é sempre Ele. Mas diante de um toque dEle, eu preciso tomar uma ação. Eu queria só ilustrar algo tão fácil de entender. Nós caminhamos na nossa vida sempre com expectativas nas pessoas. É muito difícil você não criar expectativa em alguém. Mas tem dias que todas as expectativas são quebradas, são desfeitas, que os relacionamentos ficam crus, ficam sem nenhum romance, ficam sem nenhuma cor diferente. Tem dias que é só o que nós temos, é a aliança para poder estar juntos. E vou dizer para vocês, nós romantizamos muita coisa com relação a isso, mas o Senhor não romantiza, é uma coisa bem real para Ele. Ele quer um relacionamento verdadeiro comigo e com você, e esse relacionamento depende de encontros. E não tem como se encontrar com Ele e não aproveitar o momento de contemplação, não desfrutar e contemplar a beleza daquele que me criou e te criou. Salmo 16, 11 diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida. Salmo 16, verso 11. A alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Tu me farás conhecer a vereda da vida, o caminho mais profundo da vida, a trilha mais batida da vida, o lugar onde eu devo caminhar, a direção do Senhor. A vereda fala de um lugar mais baixo, com vegetação, com água, um lugar fresco para a caminhada. Você tem um pasto gigante no meio do sol, na seca aqui de Goiás. Se olhar de longe, você vai ver uns babaçu. Pode ter certeza que tem uma aguinha passando ali, um riacho, tem umas sombras. Se você precisar atravessar um lugar muito longe, vai por ali, vai para aquela vereda. Ele vai estar mais fresco, vai estar mais seguro, vai ter água. Se você precisar de um alimento, vai estar mais próximo dali do que no meio do deserto. O Senhor me faz conhecer os caminhos da vida, me faz conhecer a alegria plena da tua presença, me faz conhecer o eterno prazer à tua direita. Mas se isso fosse uma coisa trivial,
nós não passaríamos por tanta luta para separar um tempo para estar com Deus. Nós não estaríamos tão distraídos nesse tempo que nós estamos vivendo, que não conseguimos contemplar a beleza de Deus. Nós estaríamos caminhamos tão desfocados ou desfocados, que nós acabamos perdendo tempo com outras coisas que são sempre em segundo lugar, depois do nosso relacionamento com Deus. E todos os nossos planejamentos, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós temos de foco na nossa vida, todos os nossos projetos, toda a nossa visão para o futuro, para daqui a 10 anos ou para amanhã, segunda-feira, depende dos meus encontros diários com Ele. Porque eu posso viver uma vida sozinho, mas eu posso viver uma vida com Ele. Eu posso decidir uma vida me relacionando com Ele e sabendo o que Deus quer fazer amanhã, através da minha vida e na minha vida. Eu posso decidir viver assim. Eu posso viver uma vida amanhã, à deriva. Levantar de manhã, pronto. Meu dia, ele vai ser dirigido pelo acaso. Então eu preciso mudar minha fé. Eu não posso ter fé em Cristo Jesus. Porque se eu tenho fé em Cristo Jesus, é porque o Pai o ressuscitou dentre os mortos. É porque ele foi obediente ao Pai. É porque ele enviou o Espírito. É porque eu posso conviver com ele diariamente, porque ele está vivo, se eu sou cristão. E se ele está vivo, eu me relaciono com ele. E eu preciso saber o que ele quer, o que ele gosta, o que ele tem para mim, o que ele tem para me dizer, além do que eu fico dizendo para ele o tempo todo. E não é ruim dizer para alguém que você ama ou que você tem intimidade qualquer coisa o tempo todo, o que está dentro do seu coração o tempo todo. Não é em si mesmo uma coisa ruim. A questão é, eu só falo ou eu ouço também? Meu relacionamento é só falar? É só ser ouvido? Ou é ouvir? Então criamos um mecanismo de vida onde nós frequentamos uma igreja, cantamos canções num culto, temos momentos esporádicos de verificar Deus agindo de alguma forma, declaramos que amamos a Deus, mas muitas vezes não obedecemos a sua palavra. Porque a palavra diz que a gente vai encontrar Ele se a gente buscar Ele de todo o coração. Não tem saída. Me buscareis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Ele fala que aquele que está cansado e sobrecarregado tem que ir até Ele, porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave, porque ele tomou sobre si. E estando perto dele, nós vamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Nós temos muitos conselheiros, eu tenho vários conselheiros. Para tomar uma decisão, eu converso com um monte de gente que eu confio. Mas um toque de Deus, uma palavra de mansidão e humildade, um toque, uma palavra. Imagina, você precisa receber 2 conselhos. A gente sempre ensinou isso para os meninos. Olha, eu estou te aconselhando isso, eu sei que você tem conselhos, essa outra pessoa te aconselhou isso, mas lembra, essa outra pessoa não vai entrar na frente. Se uma bala vier te atingir, essa outra pessoa te aconselhou, não vai entrar na frente, eu vou. Levi, se uma bala vier entrar na sua frente, eu estiver junto com você, a bala bate em mim, mas não bate em você, porque eu vou entrar na sua frente, porque eu prefiro que você viva do que eu. Você tem muito tempo de vida ainda, porque eu sou seu pai. Então decida que conselho você prefere ouvir, de alguém que entra na sua frente numa bala, ou de uma outra pessoa que não faria isso por você. Flávio, ser humano, falho, pecador. Pai natural, cheio de falhas. Nós ficamos pensando em Deus, que entregou o seu próprio filho por nós. Nós vamos hoje celebrar a ceia, declarando que Ele morreu e ressuscitou, porque o inferno não conseguiu segurar Ele, porque Ele não pecou, Ele foi obediente ao Pai até o fim,
um Pai amoroso que fez isso por mim e por você. E nós muitas vezes tomamos conselhos sem ouvir Deus. Até para tomarmos conselhos na terra, é importante a gente ouvir Deus. Uma vida de contemplação rasga os céus em cima de nós. Uma vida de prática, de encontros com Deus, rasga os céus acima de nós. Eu quero andar com os céus abertos acima de mim. Eu quero. Sabe por quê? Porque cuidado de Deus, provisão de Deus, palavra de Deus, direção de Deus, ela vem com os céus abertos. Anjos subindo e descendo em nosso favor. Salmo 97 declara que os montes se derretem como cera diante de Deus. O Salmo 100 convida aqueles que estão adorando naquele momento a entrarem na presença de Deus com cânticos de alegria. Salmo 51, o salmista, num salmo de arrependimento, de perdão, de restauração: cria em mim, Senhor, um coração puro. Em outra parte: devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer, o espírito quebrantado, porque encontrar com o Senhor todos os dias gera em nós quebrantamento. Encontrar com o Senhor todos os dias faz a gente ouvir a voz dele, e um espírito quebrantado é alguém que é obediente ao Senhor, que consegue ouvir a voz e obedecer. Eu acho que não está vindo retorno aqui para mim. Se alguém puder me ajudar. Eu estou forçando um pouquinho a voz aqui, eu acho que não está vindo retorno. Olha que texto interessante. Hebreus capítulo 10, verso 19. Olha que interessante, o que o Senhor fez por mim e por você, que tipo de aliança o Senhor fez comigo e com você, e como nós devemos caminhar baseados numa aliança. Você subiu um pouquinho no verso 16, existe uma promessa que está em Jeremias 31, citado nesse texto em Hebreus, que diz assim, Hebreus 10, 16, esta é a aliança que farei com eles. Esse é um texto de Jeremias 31, ok? Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E ele acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre não me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, 19, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez essa promessa aqui da aliança é fiel para cumprir. Ele enviou o seu Filho, que pagou todo o preço do pecado por mim e por você. Nós nos arrependemos. Se no nosso coração houver arrependimento, que é a maneira de entrar na presença de Deus, nós estabelecemos conexão através do novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Então eu e você temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Então eu e você podemos confiar pela fé, que se nós decidirmos todos os dias nos encontrarmos com Ele, existe um novo e vivo caminho aberto para mim e para você. E independente se no primeiro, segundo, terceiro dia, quarto, quinto, você encontrar com Ele, não importa. Importa que você crê que Ele existe
e que é galardoador, presenteador, entregador de dons, presentes para aqueles que o buscam, crendo que Ele existe. Então você testa e prova a sua fé. Eu creio em Deus, creio. Então qual é o meu ato de fé? Eu busco Ele. E eu busco para encontrar. Eu não busco para ficar sozinho. Eu busco todos os dias para encontrar. Porque eu quero contemplar a beleza dEle. Eu quero olhar para o Senhor todos os dias. Eu quero ter um encontro com Ele todos os dias. Porque isso é que move a minha vida. É isso que vai fazer eu tratar as pessoas como elas devem ser tratadas. É isso que vai fazer qualquer tipo de negócio, empreendimento, fluir através de mim, dentro da vontade de Deus, é eu me encontrar com Ele. Porque qualquer outra coisa é estratégia da minha alma, do meu coração, da minha mente. Mas tudo que eu puder fazer para que tudo isso que eu falei agora, meu coração, minha alma e minha mente, tudo que eu puder fazer para isso estar permeado, mergulhado na presença dEle, eu vou fazer, porque eu sei que eu preciso disso. Porque senão eu vou andar como um homem natural. E eu não quero andar como um homem natural. Eu quero andar como um homem espiritual. E a diferença entre um homem natural e um homem espiritual são as suas ações. É no que ele crê. Porque todos cremos, todos nós cremos. Quem você encontrar, crê. Nem que seja em si mesmo, mas crê. A diferença do homem natural para o homem espiritual é a consciência de que ele pode contemplar o Criador todos os dias, porque foi aberto um caminho para ele. Então, diante de tantas coisas que nós passamos, os nossos encontros com Ele precisam ser um refrigério no nosso dia a dia. Os nossos encontros com Ele precisam ser um tempo, sabe aquele tempo gostoso? Que você às vezes passa o dia pensando, quando eu terminar esse trabalho aqui, eu vou fazer tal coisa. Sabe? Eu trabalhei em banco muitos anos. E tinha um momento do dia, numa parte da tarde, se eu estava lá no escritório de negócios, tinha um momento do dia que era um momento de um café, de um cappuccino. A tia da cozinha trazia um pão de queijo. Os pães que sobravam do dia anterior, ela cortava tudinho, ela fazia um pão, fazia uma torrada no micro-ondas, que eu nunca aprendi a fazer. Vacilei. Mas parecia que era feito num forno, sei lá, do céu. 53,7% era fome que a gente tinha. Aí você come até coisa estragada, né, no trabalho. Mas era muito gostoso. Às vezes eu estava trabalhando, senti o cheiro do pão de queijo, alguma coisa, eu falei assim, eu tenho que terminar isso aqui logo, daqui a pouco vai chegar a hora do cappuccino. Uma coisa tão boba. Mas a nossa vida, ela precisa ser permeada por encontros. E eu preciso desejar encontrar com Ele todos os dias. E toda hora. E a hora que der. Eu lembro de uma ministração da Heidi Baker na escola, no BSSM. E ela estava ministrando para os alunos, ministrando sobre comunhão. E ela pediu uma taça de suco de uva e um pedação de pão. E deixou do lado assim, tipo em cima de uma caixa de som, assim, botaram um pratinho assim em cima da caixa de som. E ela ia pregando, acho que já contei isso aqui. Ela ia pregando, ia pegando um pedaço de pão e... Só um minutinho que eu tenho que ceiar. E ela tomava um golinho daquele suco de uva, come um pedaço de pão e falava assim, Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua comunhão, muito obrigado pelo Senhor estar aqui. Muito obrigado por essa mesa. O que eu estava dizendo mesmo? Ela continuava pregando. Dava uns 10 minutos, ela... Deixa eu ceiar de novo. Leia lá aquele jeitinho dela, pegava, comia, tomava. Ai, Senhor, muito obrigado, meu amado. Como é gostoso tomar do teu sangue, comer do teu corpo, como é gostoso ter comunhão contigo. Todo mundo sentado. E ela, ajoelhava, ficava ali assim, ó. E os alunos esperando, para dar aula. Só que aí ele veio, sai para lá, estou nem aí para nada. E eu no vídeo, na frente do meu computador. E ela, o Senhor é muito bom mesmo. Bom,
continuar dando aula aqui. Bom, gente, então, como eu estava falando, dava mais 5 minutos, eu posso cear de novo. E aí, eu não lembro da frase direto, mas ela falou assim: eu não estou fazendo nada que eu não faço todos os dias. Eu sempre tenho um copo de suco de uva e um pão perto, porque a minha ceia, ele falou que toda vez que a gente comesse era para celebrar a sua vinda, sua ressurreição e sua vinda. Eu faço isso o dia inteiro. Você pode ser doidinho assim, você pode ser mais ou menos ou nada, não importa. Importa qual é o seu desejo de encontrá-lo todos os dias. É isso que importa. E por que eu estou ministrando isso aqui? Porque você quer ser igreja? Você quer ser igreja de verdade? A igreja é a comunhão dos santos. O Espírito Santo se move entre nós. Quando nós estamos em unidade, nós representamos a igreja no seu sentido mais profundo. E aonde você for, você é um membro do corpo. Você edifica o corpo, mas você tem funções lá fora. E quando você se apresenta no ambiente, o ambiente espiritual quer saber de onde você vem. Quer saber que semelhança você tem. Filho de quem você é. De quem é filho esse rapaz? É isso que o mundo espiritual pergunta. E aí quando você adentra num ambiente físico que tem uma representação espiritual, porque toda a geografia na Terra tem um reino espiritual governando, quando você entra nesse ambiente e você esteve com ele e tem consciência da sua filiação, você sabe que você é filho, e você esteve com ele para confirmar isso, porque um filho muito longe dos pais, às vezes até esquece que ele é filho. Um filho vivendo muito tempo sozinho, ele acha até que ele pode viver a vida dele sem reconhecimento de como ele chegou até ali. Ele até esquece, e às vezes até fala isso: estou aqui por meu esforço, obrigado, eu consegui. Mas a grande maioria reconhece de onde veio. Por que reconhece seus pais? Porque sabe quem investiu no princípio. Então eu tenho, diante de Deus, eu tenho tido muitas experiências com Deus, e se eu for contar para vocês, a maioria delas não são estratosféricas, faraônicas, maravilhosas, taranã, taranã, taranã. Não são muito simples. Acho que a gente estava, não sei com quem que a gente estava conversando lá em casa. Eu estou assistindo uma série, e nesses dias, uma cena da série, eu entro na presença de Deus numa cena da série, esqueço de tudo. Uma cena simples. Mas a hora que a pessoa pergunta uma coisa, o cara responde outra, que ele abre o coração, que ele fala aquilo que está dentro dele e é vulnerável naquele momento, o Espírito Santo começa a falar comigo. E eu começo a chorar na presença de Deus e fico ali, desligo tudo, fico ali e choro. E deixo as lágrimas descerem, deixo o Espírito Santo de Deus falar comigo, deixo ele edificar o que tem que edificar. Se precisar falar em línguas estranhas, eu começo a falar. Se não der vontade de falar, eu falo. Se não der, eu fico quieto. E eu fico o tempo, se eu tiver o tempo, eu fico o tempo que for preciso, aproveitando aquele momento em que no meio de uma série, nada a ver, ele me encontrou. E eu não perco esse encontro mais por nada. E porque eu estou aqui ministrando sobre contemplação e sobre céus que se abrem sobre as pessoas que contemplam. Porque o céu está disponível para que você verifique o que está sendo feito no mundo espiritual. O céu está disponível para que você verifique quem você é diante de Deus. O céu está disponível para te acrescentar tudo que for necessário para o cumprimento do propósito dentro da identidade que o Senhor te entregou. Quem você é? Para que se comparar? Se o seu pai sabe exatamente como você é e te ama como você é, para que se comparar?
Uma comunidade de fé forte, ela não é feita com treinamento e ensino. Ela é feita de relacionamentos. Treinamento e ensino é necessário para qualquer âmbito da nossa vida. Mas uma comunidade de fé forte, ela é feita com relacionamentos. É o quanto você sabe que é amado e está disponível para amar em Cristo. Porque se houver necessitados no nosso meio, só o amor resolve. Se houver enfermos no nosso meio, só amor resolve. Você não sabe, talvez, mas quando esse cara que sofreu um acidente, pessoas foram lá visitar, cadeira de roda, situações que ele precisava, a igreja se moveu para ajudar o Johnny. Ele está se recuperando, está fazendo cirurgia. Daqui a pouco o Johnny vai entrar andando aqui e nós vamos fazer uma festa aqui. Mas você não sabe, mas você oferta na vida dele por mês agora, esse ano. Tem uma oferta sua. Um dinheiro que você entrega aqui no Gasofilácio, faz o Pix, entra na conta dele, porque ele é um cara super trabalhador e que não está podendo trabalhar agora. E nós decidimos como igreja a ofertar um valor para ele, para poder ajudá-lo com algumas despesas. Talvez você não saiba. Até a gente falha às vezes de não ficar divulgando sempre as coisas. Mas são muitas pessoas que são ajudadas só por causa do amor. E não é eu e a Renata pensando, o que nós vamos fazer para ajudar quem hoje? Não, são pessoas que chegam e falam, pastor, tem uma pessoa com necessidade assim, assim, assim. Tem uma pessoa com necessidade assim, assim, assim. E se eu perguntar aqui hoje, quem já foi ajudado pela comunidade, não pela pão e vinho, não pela instituição, mas pelas pessoas, muita gente vai levantar a mão aqui hoje. O que isso tem a ver com o que eu estou pregando? Tudo. Porque céus abertos fazem um fluxo do céu, um fluxo eterno acontecer na vida de quem tem isso. Então, se você está do lado de uma pessoa que não tem consciência da presença de Deus, mas você tem, o seu céu aberto do lado dela vai influenciar o céu fechado dela. E de alguma forma esse fluxo vai ser distribuído onde você está. E Deus vai poder operar de alguma forma através da sua vida. Porque você fomos chamados para amar, demonstrar o amor de Deus no próximo. E quem está perto de você. Porque um dia esse cara entrou aqui, num culto que teve aqui, olhou para cima e falou, pastor, e esse telhado aqui? Eu falei, mano, nem te conheço direito, mas não brinca com essas coisas não. Esse telhado aqui estava todo mofado, coisa mais feia do mundo. Ai, quero nem lembrar. Pensa num troço que me deixava louco. E eu tinha que arrumar as coisas aqui embaixo, não podia arrumar o telhado. Falou, pastor, vamos pintar esse telhado aqui? Eu falei, moço, para de brincadeira. Não mexe com o coraçãozinho de um pastor, não. Tudo que eu quero é esse negócio pintado. E ele e o sócio dele na época vieram aqui, fizeram um trabalho e pintaram pintaram o telhado por cima com tinta emborrachada, pintaram aqui dentro de preto para deixar o ambiente mais limpo. E na semana que eles trabalharam aqui, eles trabalham com empreitada, eles estavam sem serviço. Falei, cara, vocês vão procurar trabalho? Ele falou, não, pastor, nós resolvemos ofertar. Porque depois disso, veio muito serviço, né? Tem os testemunhos do Johnny e do Jonathan naquela época, tem os testemunhos gigantes do que Deus fez. Porque a gente é promotor dos céus se abrirem. É Ele que abre, é Ele que opera. Mas o meu coração promove céus abertos sobre mim. Jeremias 29 é um texto muito lindo. No versículo 13 diz assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu tinha citado aqui. Agora olha que coisa mais estranha, mais esquisita. Olha que troço mais sem nexo. É a gente ter que ministrar sobre isso, a gente ter que aprender sobre isso
e ter que praticar isso, que é buscar a presença de Deus, sendo que o Salmo 139 diz assim, a partir do verso 7, para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás, se eu descer à sepultura, também lá estás. E o texto continua, eu não tenho como fugir da presença dele, mas eu tenho que buscar a presença dele. Então tem uma diferença muito grande entre eu buscar a presença, porque aqui eu não consigo fugir da presença. Se eu não consigo fugir, então já estou na presença. Porque o Senhor é onipresente. Mas a diferença é o meu coração. Eu não consigo fugir da presença dele, mas vivo longe dele, no meu coração. Então, quando eu sou um buscador de Deus, sou um caçador de Deus, eu sou alguém que eu preciso estar com ele, eu não consigo fazer nada sozinho, eu quero a presença dele. Então, é exatamente o encontro daquilo que está escrito aqui. Você não consegue fugir da presença dele. Sim, eu sei, e eu busco ele o dia inteiro. Eu quero vê-lo todos os dias. Eu sei que ele já sabe onde eu estou, eu sei que ele já sabe o que eu vou fazer, ele conhece todos os caminhos da minha vida, mas eu quero aprender as veredas com ele. Eu não quero que ele conheça os meus caminhos, eu quero conhecer os caminhos dele, então eu preciso buscar. Você está aqui? Essa palavra não é melancólica, não é uma coisa que aconteceu no passado comigo, não é uma coisa que eu quero fazer no futuro, não. É o que eu me proponho a viver hoje, como pessoa, não como pastor, não como pai, não como filho, não como esposo, como pessoa, como filho de Deus, mas não como filho do meu pai natural. Eu, como ser humano, no meu coração eu quero viver isso, e eu tenho buscado viver isso. E por que eu estou ministrando isso aqui hoje? Porque talvez nós não tenhamos a consciência plena do que é viver na terra com os céus abertos. Viver na terra com os céus rasgados sobre nós. Isaías 64:1 diz assim, se fendesses os céus e descesses. Esse texto fala do temor que o profeta tem diante de Deus e da situação que o profeta vivia naquele tempo. Nesse texto ele fala dos inimigos, ele fala das angústias, e que o Senhor desce e faz tremer tudo. O Senhor desce e opera tudo. E ele só quer saber de desfrutar da presença manifesta de Deus. Isaías 64:1, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na sua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste, os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, porque muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós, como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades murcham nossas iniquidades são como um vento, nos arrebatam. Não há ninguém que esteja puro diante do Senhor, não há ninguém.
nossos rostos são escondidos do Senhor, o Senhor esconde seu rosto de nós, o Senhor nos consome por causa das nossas iniquidades. Só que ele continua: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso... Abra sua Bíblia aí, Isaías 6:8. Já ninguém há que invoque o Teu nome, que se desperte e Te detenha, porque esconde de nós o Seu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Um profeta que estava falando da vingança de Deus sobre um povo, um profeta que estava falando sobre um povo rebelde, um Deus amoroso. E depois que ele declara quem é o Senhor, clama o seu Deus, para descer, rasgar os céus e descer. Depois que ele declara, esse povo é um povo iníquo mesmo, nós estamos perdidos, nós não temos aquilo que o Senhor tem, nós precisamos do Senhor. No versículo 8 ele diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. 64:8. Isaías 64:8. Ele clama por uma manifestação que vem dos céus sobre um povo que é falho. Ele clama por uma manifestação que vem do céu sobre um povo que é gente, que falha, que erra. Mas depois que ele se identifica e diz assim: eu sei que eu sou falho, mas eu sei que o Senhor é Pai, e eu sou barro, e eu sou instrumento nas Tuas mãos, pode fazer o que o Senhor quiser, o que eu quero é que o Senhor rasgue os céus. Porque tem esse problema também. Se você pedir para rasgar os céus, se for para a presença dEle, Ele vem. Mas nossas obras são consumidas pelo fogo. E nós vamos entrar num lugar com Ele de relacionamento verdadeiro. O Senhor te convida para isso hoje. Uma vida de contemplação faz com que os céus se abram para mim e para você. Uma vida de contemplação me leva e te leva para um lugar de segurança e verdade. É muito seguro ouvir a Deus. Por mais que para algumas pessoas possa parecer uma loucura, é muito seguro ouvir a Deus. Porque uma vez que Ele fale com você, essa voz vai ser inconfundível. Uma vez que você tenha ouvidos para ouvir, seus ouvidos pela fé, uma vez que você tenha ouvidos para ouvir, e Ele falar com você, essa voz é inconfundível. E quanto mais nos aproximamos dEle, mais nos tornamos parecidos com Ele. Mais o céu se rasga, mais Ele manifesta a presença dEle em circunstâncias que nós não esperávamos, mais Ele nos surpreende, porque nós estamos falando de um amigo bem presente. Nós estamos falando de um amigo que é socorro em tempo oportuno. Um amigo que é a rocha da nossa salvação. Qual é o problema hoje? Para que isso ocorra com toda a liberdade. O que está me impedindo e está te impedindo de liberalmente tomarmos uma decisão de começarmos um pequeno relacionamento, um encontro com Ele? O que nos impede? O que me impede e te impede de fazer isso? Nada pode impedir. Nada. Porque se uma questão é a prática de um pecado, é bem simples. É uma decisão, um arrependimento e uma volta. Como o pai do filho pródigo,
Ele está de olhos levantados, olhando no final da estrada, esperando você chegar, para correr e pular no seu pescoço, para te chamar para perto de novo. Qual é o problema? É alguma coisa na alma? Algum orgulho? É uma mágoa? Qual é o problema de hoje não decidirmos caminhar desse jeito? Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque quem conhece algum especialista aqui em alguma coisa? Quem conhece? Eu conheço. Lourenço, por exemplo, é especialista em paisagismo, jardinagem. Especialista. Então, quando eu quero algum conselho, eu ligo para o Lourenço. Todas as vezes que eu preciso de algum conselho, eu ligo para o Lourenço com relação ao jardim. Às vezes está lá no YouTube, eu estou assistindo no YouTube. Faz assim, assim, assim. Eu ligo, Lourenço, como é que você faz tal coisa? Porque ele é especialista. Só quando ele nasceu com a plantinha na mão. E o pai quer mamar, ele falou, não, eu quero planta. Não, ele não nasceu assim. O pai dele trabalhava com isso, a família dele trabalhava com isso. Ele poderia ter seguido outro caminho. Ele tem 2 filhos, os filhos seguiram outro caminho. Não é isso? Vão se tornar especialistas em outras coisas. Mas ele seguiu o caminho do pai dele e virou um jardineiro, paisagista, dono de uma empresa dessa área. Como que ele chegou nesse conhecimento? Primeiro, estando lá no jardim, fazendo o jardim, aprendendo com quem sabe, se esforçando, estudando do jeito que ele estudou. Aí ele pode explicar como é que ele estudou, se foi vendo, foi fazendo um curso, não importa. Mas ele se esforçou o suficiente para eu aqui poder chamar ele de especialista nisso. Certo? Vocês estão aqui? Estou terminando. Nós vamos sair daqui a pouco. Os especialistas, normalmente, eles têm uma história. Os especialistas, normalmente, eles têm uma história. Como é que você sabe tanto de tal coisa? Ele vai te contar uma história. E essa história, normalmente, está ligada ao relacionamento desse especialista com a sua especialidade. Ah, cara, eu faço isso há muitos anos. Ah, eu aprendi com meu pai. Ah, cara, eu estudei, fui para fora do Brasil, passei 10 anos estudando sobre isso. Cara, eu fiz curso online desse negócio, já fiz 1.340 horas desse negócio, já sei de tudo sobre isso, já estou praticando, já estou fazendo, por isso que eu me tornei um especialista. Cara, eu faço isso desde que eu nasci, meu amigo. Tá doido? Na hora que eu me vi por gente, eu já estava praticando isso, por isso que eu sou um especialista. Meu ponto é, se alguém te conhecer, vai te chamar de especialista no teu relacionamento com Jesus? Ou você vai ser igual eu com jardinagem? Bem mediano. Você vai conseguir falar aquilo que até onde você alcançou nos seus encontros com Ele. Você vai ter uma palavra que alguém te falou, porque você ouviu no podcast, no podcast da Põe e Vinho aqui, ouçam, que é muito legal. Mas você vai ficar só com a palavra do Daldo, do pastor Flávio, do Vicente, do Augusto. Vai ficar só com essa palavra que a gente ministra aqui? Para ser especialista? Esquece. Esquece. Não. Especialista faz aquilo todo dia. Especialista conhece de ouvir. Eu lembro que o Levi era pequeno. Às vezes eu chegava em casa, tinha um barulho de bateria. Eu sabia que não era o Levi que estava tocando. Eu estou aqui, pode ser qualquer um tocando. O Levi tocou bateria a vida inteira, desde pequenininho. Eu estou lá longe, escuto alguém, tato, eu falo, não é o Levi tocando. O Levi não toca assim. Não é bom ou é ruim? Não, ele não toca assim. Ele tem outra pegada. Será que nós somos especialistas em voz de Deus? Será que nós somos especialistas para encontrar com alguém e falar assim, cara, eu preciso te apresentar alguém que eu conheço de verdade, não alguém que eu ouvi falar, porque eu contemplo essa pessoa todos os dias. Todos os dias, pastor. Todos os dias. Fala sério. Mente não, você está no púlpito. Eu estou trabalhando para isso. E a exemplo da Heidi Baker, eu quero meu copo de suco de uva e meu pãozinho a toda hora.
Não estou fazendo isso não igual está fazendo, eu estou falando em termos de comunhão. Eu quero toda hora, se eu puder, é 5 minutos, 2 horas no meu escritório, 5 minutos no carro, o tempo que der. Eu quero isso. Eu quero detectar, como um atalaia, eu quero detectar pecado de longe. Eu quero desviar de pecado de longe. Eu quero desviar de tentação de longe. Eu quero fazer isso. Porque todo mundo passa por isso. Mas você pode, na presença dele, identificar o que é real, o que é verdadeiro, e desviar do que é falso. Você pode fazer isso, basta você conhecer bem. Eu tenho ministrado nesses dias, essa é a terceira ministração, falando de contemplação. E interessante que nos últimos dias a gente tem incentivado as pessoas, tentado inspirar as pessoas para entrar num lugar de prática de contemplação, entrar num lugar de buscar a presença de Deus diariamente e separar um tempo com paz, com paciência, sem agitação, sem muito falatório. Não sei se eu estou sabendo falar direito, mas sabe quando você encontra alguém na rua, você tem uma história inteira para contar, mas não dá tempo? Quem já passou por isso? Você encontrar uma pessoa que você ama muito, que você conhece, que você gostaria de contar a sua vida inteira do que está passando nesses últimos tempos, mas não dá tempo. Você fala assim: vamos marcar um café. Cara, como é que estão as coisas? Rapaz, minha filha vai casar, eu estou viajando agora para casar ela, meu outro filho eu mandei para lá agora. Nossa, nossa igreja está a coisa mais linda, cara. Lembra, não é mais naquela casa, hoje é num local maior. Eu tenho não sei o que, minha casa, meus filhos, meu trabalho. Pois é, mas eu tenho que ir, então tá. Me liga, cara, vamos marcar. Tchau, beijo, tchau. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus dessa forma. Dá a impressão que a gente está passando por um quarto de oração, dá a impressão que a gente está passando por algum lugar, a gente encontra com Deus e fala assim: e aí, Deus, como é que estão as coisas? Eu estou bem, cara, e você? Não, eu estou bem demais, Deus, sabe o que é? Está acontecendo isso. E ele vai falar: pois é, mas não, calma, tem mais coisa para falar. Fala um monte de coisa. Fala assim: bom, Deus, agora eu preciso ir. Depois desfala. Boa noite. E aí a gente tem a falsa ideia de que um antigo amigo que nós encontramos na rua, no shopping, na rodoviária, aqui na frente, um antigo amigo que nós trocamos 5 minutos de conversa e contamos 4 assuntos para ele em 5 minutos, a gente tem a falsa ideia que a gente conversou com ele de verdade. A gente tem a falsa ideia que a gente teve um tempo com essa pessoa. Sabe aquela pessoa que você te chama para tomar um café? Enquanto você fala, ela está assim, ó, estou entendendo. Pois é, cara, eu estava mandando não sei aonde, sabe? Alguém foi tomar café com alguém, com o celular na mão? Que um aparelho de alumínio com plástico tem mais valor do que uma pessoa de carne e osso? Às vezes nós fazemos assim com Deus. Nós queremos dizer que nós temos um relacionamento com Ele, mas nós não fazemos nem o primeiro encontro de verdade. E deveria ser como? Como nós deveríamos fazer? Nós deveríamos começar o dia marcando o encontro. Eu tenho uma dosezinha de TDAH, mas como TDAH agora virou moda, então todo mundo aqui tem, né? Todo mundo tem problema com lactose e tem TDAH, não é isso? Então não preciso nem falar. Eu tenho uma prática, e quando a minha prática do encontro muda de horário, quando acontece alguma coisa, parece que bagunça a minha vida inteira. E às vezes que eu tenho possibilidade de cumprir e honrar o meu tempo com Ele, quando dá tudo certo naquele dia, às vezes dá a impressão que eu estou sozinho no quarto.
São muitas vezes que às vezes eu passo dentro de um tapete que tem lá no meu escritório, ligo uma canção e fico ali, e às vezes eu vou, e se eu fosse pensar com o natural da minha mente, eu fiquei sozinho naquele quarto, colocando diante de Deus algumas coisas, tentando ouvir uma voz no meu coração, ou audivelmente, mas naquele dia não ouvi nada. E houve um tempo em que esses dias me desanimavam. Se eu entrasse no quarto e alguma coisa muito sobrenatural não acontecesse, eu saía desanimado. Saiu para encontrar só com o Léo hoje, não encontrou comigo. Tu não era onipresente, Deus? Agora o Léo ora de manhã, o senhor vem. Eu oro hoje de manhã, o senhor não vem. Por muitas vezes eu achei que eu estava sozinho naquele quarto. E aí tinha um dia que ele vinha com uma presença muito forte, eu sentia a presença de Deus, ele falava comigo, parece que a música era uma pregação, a Bíblia era uma pregação, a pregação era uma pregação, eu era uma pregação, o tapete era uma pregação, tudo era uma pregação para mim. E eu cheio de Deus, saía de lá com meu coração poderoso em Deus. E aquele dia foi um dia bom com Deus. Aquele dia foi um dia que, Deus me ama, eu amo a Deus, Ele fala comigo, mais do que todo mundo. Aquele dia o super-homem dos crentes. Se passasse na minha frente, você ia ser curado, liberto, qualquer coisa, que eu estava cheio do poder de Deus, porque Ele foi me encontrar. A diferença é que, quando você vai praticando encontros, você começa a entender que tem dias que você encontra com um amigo e nenhum de vocês tem palavras, mas vocês se encontraram porque vocês sabem que se tiver palavra, esse meu amigo vai saber vai entender o que eu estou falando. Eu não tenho o que falar com você hoje, mas se eu tivesse, seria com você que eu ia falar, porque eu tenho intimidade contigo. Eu posso ficar num lugar fechado com o Senhor e não falar nada. Olha que situação mais constrangedora, você ficar no quarto com alguém, numa sala fechada. Já viu espera de médico, dentista? Já viu? Você vai atender uma ligação, a coisa mais terrível do mundo. Aquele cara daquele tamanho, fortão, está lá falando com um amigo no telefone. Pois é, rapaz, não, eu não sei, não vou fazer isso não. Não, depois a gente conversa, tá bom. Aí dá um tempinho, o telefone toca, ele: oi, amor. Oi, bencinho. Oi. Sim, não, vou, não. Eu olho para lá: pai, tu não estava falando grosso agora? Porque no quarto fechado, numa sala fechada, num ambiente silencioso, com um estranho, é a coisa mais horrível que existe. É um ambiente desconfortável. Mas se é alguém que você tem intimidade, é um encontro do mesmo jeito. Grandes amigos sabem que, se você ligar para um amigo e falar: cara, eu estou precisando te encontrar. O que foi? Não estou bem não, cara. Mas o que é? Não, a gente conversa aí. Você encontra com a pessoa, qualquer lugar que seja, você vai começar a falar do assunto, você começa a chorar. E a pessoa que te conhece não vai ficar: fala, para de chorar, me conta logo, fala aí, o que é que você tem, fala logo. Olha que situação estranha, você está chorando, seu coração está quebrado, mas esse seu amigo que não te conhece está assim: tá, se você não falar, eu vou embora, vai ficar chorando na minha frente agora? Mas é amigo que é amigo, vai esperar o último soluço. Se você não tiver palavra nenhuma, ele vai falar: e aí, tudo bem? Tá bem, eu só precisava chorar com alguém que eu confiasse. Então tá bom. Tem alguma coisa para você me falar? Não, só precisava chorar mesmo. Então tá. E aí? Não, quero ir embora. Então tá, tchau, vou embora.
Porque um encontro entre amigos, ele estabelece um ambiente. E o céu, ele é um lugar de encontros. O Senhor estabeleceu um céu aqui na terra, chamado Jardim do Éden. E esse lugar de criação, esse lugar de criatividade, esse lugar de vida, esse lugar de beleza, esse lugar de alimento, de sustento, esse lugar da presença manifesta de Deus, era primordialmente um lugar de encontros com Deus. Então tudo acontecia ali, e eu imagino na minha imaginação santificada, eu imagino Adão fazendo todas as coisas durante o dia que ele pudesse fazer e quisesse fazer, mas pensando, daqui a pouquinho é o nosso encontro. Porque a base daquele relacionamento era o encontro. A base do Éden era um relacionamento. E o Senhor rasgava os céus e tocava a terra para encontrar aquele homem que Ele criou. E a Bíblia diz que Deus não mudou. Ele se movimenta de formas diferentes, mas Ele não mudou. Ele continua amando o nosso encontro. Mas até quando eu e você vamos viver com o nosso coração na expectativa de alguma coisa acontecer com Deus e nós não vamos ser os propulsores, os iniciadores daquilo que Deus já iniciou? Porque nunca somos nós que começamos primeiro, é sempre Ele. Mas diante de um toque dEle, eu preciso tomar uma ação. Eu queria só ilustrar algo tão fácil de entender. Nós caminhamos na nossa vida sempre com expectativas nas pessoas. É muito difícil você não criar expectativa em alguém. Mas tem dias que todas as expectativas são quebradas, são desfeitas, que os relacionamentos ficam crus, ficam sem nenhum romance, ficam sem nenhuma cor diferente. Tem dias que é só o que nós temos, é a aliança para poder estar juntos. E vou dizer para vocês, nós romantizamos muita coisa com relação a isso, mas o Senhor não romantiza, é uma coisa bem real para Ele. Ele quer um relacionamento verdadeiro comigo e com você, e esse relacionamento depende de encontros. E não tem como se encontrar com Ele e não aproveitar o momento de contemplação, não desfrutar e contemplar a beleza daquele que me criou e te criou. Salmo 16, 11 diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida. Salmo 16, verso 11. A alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Tu me farás conhecer a vereda da vida, o caminho mais profundo da vida, a trilha mais batida da vida, o lugar onde eu devo caminhar, a direção do Senhor. A vereda fala de um lugar mais baixo, com vegetação, com água, um lugar fresco para a caminhada. Você tem um pasto gigante no meio do sol, na seca aqui de Goiás. Se olhar de longe, você vai ver uns babaçu, pode ter certeza que tem uma aguinha passando ali, um riacho, tem umas sombras. Se você precisar atravessar um lugar muito longe, vai por ali, vai para aquela vereda. Ele vai estar mais fresco, vai estar mais seguro, vai ter água. Se você precisar de um alimento, vai estar mais próximo dali do que no meio do deserto.
O Senhor me faz conhecer os caminhos da vida, me faz conhecer a alegria plena da tua presença, me faz conhecer o eterno prazer à tua direita. Mas, se isso fosse uma coisa trivial, nós não passaríamos por tanta luta para separar um tempo para estar com Deus, nós não estaríamos tão distraídos nesse tempo que nós estamos vivendo, que não conseguimos contemplar a beleza de Deus, nós estaríamos caminhamos tão desfocados, ou desfocados, que nós acabamos perdendo tempo com outras coisas, que são sempre em segundo lugar, depois do nosso relacionamento com Deus. E todos os nossos planejamentos, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós temos de foco na nossa vida, todos os nossos projetos, toda a nossa visão para o futuro, para daqui a 10 anos ou para amanhã, segunda-feira, depende dos meus encontros diários com Ele, porque eu posso viver uma vida sozinho, mas eu posso viver uma vida com Ele. Eu posso decidir uma vida me relacionando com Ele e sabendo o que Deus quer fazer amanhã, através da minha vida e na minha vida. Eu posso decidir viver assim. Eu posso viver uma vida amanhã, à deriva. Levantar de manhã, pronto. Meu dia, ele vai ser dirigido pelo acaso. Então eu preciso mudar minha fé. Eu não posso ter fé em Cristo Jesus. Porque se eu tenho fé em Cristo Jesus, é porque o Pai o ressuscitou dentre os mortos. É porque ele foi obediente ao Pai. É porque ele enviou o Espírito. É porque eu posso conviver com ele diariamente, porque ele está vivo, se eu sou cristão. E se ele está vivo, eu me relaciono com ele. E eu preciso saber o que ele quer, o que ele gosta, o que ele tem para mim, o que ele tem para me dizer, além do que eu fico dizendo para ele o tempo todo. E não é ruim dizer para alguém que você ama ou que você tem intimidade qualquer coisa o tempo todo, o que está dentro do seu coração o tempo todo. Não é em si mesmo uma coisa ruim. A questão é, eu só falo ou eu ouço também? Meu relacionamento é só falar? É só ser ouvido? Ou é ouvir? Então criamos um mecanismo de vida onde nós frequentamos uma igreja, cantamos canções num culto, temos momentos esporádicos de verificar Deus agindo de alguma forma, declaramos que amamos a Deus, mas muitas vezes não obedecemos a sua palavra. Porque a palavra diz que a gente vai encontrar Ele se a gente buscar Ele de todo o coração. Não tem saída. Me buscareis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Ele fala que aquele que está cansado e sobrecarregado tem que ir até Ele, porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave, porque ele tomou sobre si. E estando perto dele, nós vamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Nós temos muitos conselheiros, eu tenho vários conselheiros. Para tomar uma decisão, eu converso com um monte de gente que eu confio. Mas um toque de Deus, uma palavra de mansidão e humildade, um toque, uma palavra. Imagina, você precisa receber 2 conselhos. A gente sempre ensinou isso para os meninos. Olha, eu estou te aconselhando isso, eu sei que você tem conselhos, essa outra pessoa te aconselhou isso, mas lembra, essa outra pessoa não vai entrar na frente. Se uma bala vier te atingir, essa outra pessoa te aconselhou, não vai entrar na frente, eu vou. Levi, se uma bala vier entrar na sua frente, eu estiver junto com você, a bala bate em mim, mas não bate em você, porque eu vou entrar na sua frente, que eu prefiro que você viva do que eu. Você tem muito tempo de vida ainda, porque eu sou seu pai. Então decida que conselho você prefere ouvir, de alguém que entra na sua frente numa bala, ou de uma outra pessoa que não faria isso por você.
Flávio, ser humano, falho, pecador. Pai natural, cheio de falhas. Nós ficamos pensando em Deus, que entregou o seu próprio filho por nós. Nós vamos hoje celebrar a ceia, declarando que ele morreu e ressuscitou, porque o inferno não conseguiu segurar ele, porque ele não pecou, ele foi obediente ao Pai até o fim, um Pai amoroso que fez isso por mim e por você. E nós muitas vezes tomamos conselhos sem ouvir Deus, até para tomarmos conselhos na terra, é importante a gente ouvir Deus. Uma vida de contemplação rasga os céus em cima de nós. Uma vida de prática, de encontros com Deus, rasga os céus acima de nós. Eu quero andar com os céus abertos acima de mim. Eu quero. Sabe por quê? Porque cuidado de Deus, provisão de Deus, palavra de Deus, direção de Deus, ela vem com os céus abertos. Anjos subindo e descendo em nosso favor. Salmo 97 declara que os montes se derretem como cera diante de Deus. O Salmo 100 convida aqueles que estão adorando naquele momento a entrarem na presença de Deus com cânticos de alegria. Salmo 51, o salmista num salmo de arrependimento, de perdão, de restauração: cria em mim, Senhor, um coração puro. Em outra parte: devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer, o espírito quebrantado, porque encontrar com o Senhor todos os dias gera em nós quebrantamento. Encontrar com o Senhor todos os dias faz a gente ouvir a voz dele, e um espírito quebrantado é alguém que é obediente ao Senhor, que consegue ouvir a voz e obedecer. Eu acho que não está vindo retorno aqui para mim. Se alguém puder me ajudar. Eu estou forçando um pouquinho a voz aqui, eu acho que não está vindo retorno. Olha que texto interessante. Hebreus capítulo 10, verso 19. Olha que interessante, o que o Senhor fez por mim e por você, que tipo de aliança o Senhor fez comigo e com você, e como nós devemos caminhar baseados numa aliança. Você subiu um pouquinho no verso 16, existe uma promessa que está em Jeremias 31, citado nesse texto em Hebreus, que diz assim, Hebreus 10, 16, esta é a aliança que farei com eles. Esse é um texto de Jeremias 31, ok? Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E ele acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre não me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, 19, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez essa promessa aqui da aliança é fiel para cumprir. Ele enviou o seu Filho, que pagou todo o preço do pecado por mim e por você. Nós nos arrependemos. Se no nosso coração houver arrependimento, que é a maneira de entrar na presença de Deus, nós estabelecemos conexão através do novo e vivo caminho, o sangue de Jesus.
Então eu e você temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Então eu e você podemos confiar pela fé que se nós decidirmos todos os dias nos encontrarmos com Ele, existe um novo e vivo caminho aberto para mim e para você. E independente se no primeiro, segundo, terceiro dia, quarto, quinto, você encontrar com Ele, não importa. Importa que você crê que Ele existe e que é galardoador, presenteador, entregador de dons, presentes para aqueles que o buscam, crendo que Ele existe. Então você testa e prova a sua fé. Eu creio em Deus, creio. Então qual é o meu ato de fé? Eu busco Ele. E eu busco para encontrar. Eu não busco para ficar sozinho. Eu busco todos os dias para encontrar. Porque eu quero contemplar a beleza dEle. Eu quero olhar para o Senhor todos os dias. Eu quero ter um encontro com Ele todos os dias. Porque isso é que move a minha vida. É isso que vai fazer eu tratar as pessoas como elas devem ser tratadas. É isso que vai fazer qualquer tipo de negócio, empreendimento, fluir através de mim, dentro da vontade de Deus, é eu me encontrar com Ele. Porque qualquer outra coisa é estratégia da minha alma, do meu coração, da minha mente. Mas tudo que eu puder fazer para que tudo isso que eu falei agora, meu coração, minha alma e minha mente, tudo que eu puder fazer para isso estar permeado, mergulhado na presença dEle, eu vou fazer, porque eu sei que eu preciso disso. Porque senão eu vou andar como um homem natural. E eu não quero andar como um homem natural. Eu quero andar como um homem espiritual. E a diferença entre um homem natural e um homem espiritual são as suas ações. É no que ele crê. Porque todos cremos. Todos nós cremos. Quem você encontrar, crê. Nem que seja em si mesmo, mas crê. A diferença do homem natural para o homem espiritual é a consciência de que ele pode contemplar o Criador todos os dias, porque foi aberto um caminho para ele. Então, diante de tantas coisas que nós passamos, os nossos encontros com Ele precisam ser um refrigério no nosso dia a dia. Os nossos encontros com Ele precisam ser um tempo, sabe aquele tempo gostoso? Que você às vezes passa o dia pensando, quando eu terminar esse trabalho aqui, eu vou fazer tal coisa. Sabe? Eu trabalhei em banco muitos anos. E tinha um momento do dia, numa parte da tarde, se eu estava lá no escritório de negócios, tinha um momento do dia que era um momento de um café, de um cappuccino. A tia da cozinha trazia um pão de queijo. Os pães que sobravam do dia anterior, ela cortava tudinho, ela fazia um pão, fazia uma torrada no micro-ondas, que eu nunca aprendi a fazer. Vacilei. Mas parecia que era feito num forno, sei lá, do céu. 53,7% era fome que a gente tinha. Aí você come até coisa estragada, né, no trabalho. Mas era muito gostoso. Às vezes eu estava trabalhando, sentia o cheiro do pão de queijo, alguma coisa, eu falava assim, eu tenho que terminar isso aqui logo, daqui a pouco vai chegar a hora do cappuccino. Uma coisa tão boba. Mas a nossa vida, ela precisa ser permeada por encontros. E eu preciso desejar encontrar com Ele todos os dias. E toda hora. E a hora que der. Eu lembro de uma ministração da Heidi Baker na escola, no BSSM. E ela estava ministrando para os alunos, ministrando sobre comunhão. E ela pediu uma taça de suco de uva e um pedação de pão. E deixou do lado assim, tipo em cima de uma caixa de som, assim, botaram um pratinho assim em cima da caixa de som. E ela ia pregando, acho que já contei isso aqui. Ela ia pregando, ia pegando um pedaço de pão e... Só um minutinho que eu tenho que ceiar. E ela tomava um golinho daquele suco de uva, come um pedaço de pão e falava assim, Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua comunhão, muito obrigado pelo Senhor estar aqui. Muito obrigado por essa mesa. O que eu estava dizendo mesmo? Ela continuava pregando. Dava uns 10 minutos, ela... Deixa eu ceiar de novo. Leia lá aquele jeitinho dela, pegava, comia, tomava. Ai, Senhor, muito obrigado, meu amado. Como é gostoso tomar do teu sangue, comer do teu corpo, como é gostoso ter comunhão contigo. Ai, todo mundo sentado. Ela, ajoelhava, ficava ali assim, ó.
E os alunos esperando para dar aula. Só que aí ele veio, sai para lá, estou nem aí para nada. E eu no vídeo, na frente do meu computador. E ela, o senhor é muito bom mesmo. Bom, continuar dando aula aqui. Bom, gente, então, como eu estava falando, dava mais 5 minutos, eu posso cear de novo. E aí, eu não lembro da frase direto, mas ela falou assim, eu não estou fazendo nada que eu não faço todos os dias. Eu sempre tenho um copo de suco de uva e um pão perto, porque a minha ceia, ele falou que toda vez que a gente comesse era para celebrar a sua vinda, sua ressurreição e sua vinda, eu faço isso o dia inteiro. Você pode ser doidinho assim, você pode ser mais ou menos ou nada, não importa. Importa qual é o seu desejo de encontrá-lo todos os dias. É isso que importa. E por que eu estou ministrando isso aqui? Porque você quer ser igreja? Você quer ser igreja de verdade? A igreja é a comunhão dos santos. O Espírito Santo se move entre nós. Quando nós estamos em unidade, nós representamos a igreja no seu sentido mais profundo. E aonde você for, você é um membro do corpo. Você edifica o corpo, mas você tem funções lá fora. E quando você se apresenta num ambiente, o ambiente espiritual quer saber de onde você vem. Quer saber que semelhança você tem. Filho de quem você é? De quem é filho esse rapaz? É isso que o mundo espiritual pergunta. E aí quando você adentra num ambiente físico que tem uma representação espiritual, porque toda a geografia na Terra tem um reino espiritual governando, quando você entra nesse ambiente e você esteve com ele e tem consciência da sua filiação, você sabe que você é filho, e você esteve com ele para confirmar isso, porque um filho muito longe dos pais, às vezes até esquece que ele é filho. Um filho vivendo muito tempo sozinho, ele acha até que ele pode viver a vida dele sem reconhecimento de como ele chegou até ali. Ele até esquece, e às vezes até fala isso. Estou aqui por meu esforço, obrigado, eu consegui. Mas a grande maioria reconhece de onde veio. Por que reconhece seus pais? Porque sabe quem investiu no princípio. Então eu tenho, diante de Deus, eu tenho tido muitas experiências com Deus, e se eu for contar para vocês, a maioria delas não são estratosféricas, faraônicas, maravilhosas, taranã, taranã, taranã. Não são muito simples. Acho que a gente estava, não sei com quem que a gente estava conversando lá em casa, eu estou assistindo uma série, e nesses dias, uma cena da série, eu entro na presença de Deus numa cena da série, esqueço de tudo. Uma cena simples. Mas a hora que a pessoa pergunta uma coisa, o cara responde outra, que ele abre o coração, que ele fala aquilo que está dentro dele, e é vulnerável naquele momento, o Espírito Santo começa a falar comigo. E eu começo a chorar na presença de Deus, e fico ali, desligo tudo, fico ali, e choro, e deixo as lágrimas descerem, deixo o Espírito Santo de Deus falar comigo, deixo ele edificar o que tem que edificar. Se precisar falar em línguas estranhas, eu começo a falar, se não der vontade de falar, eu falo, se não der, eu fico quieto, e eu fico o tempo, se eu tiver o tempo, eu fico o tempo que for preciso, aproveitando aquele momento em que no meio de uma série, nada a ver, ele me encontrou. E eu não perco esse encontro mais, por nada. E porque eu estou aqui ministrando sobre contemplação e sobre céus que se abrem sobre as pessoas que contemplam. Porque o céu está disponível para que você verifique o que está sendo feito no mundo espiritual.
O céu está disponível para que você verifique quem você é diante de Deus. O céu está disponível para te acrescentar tudo que for necessário para o cumprimento do propósito dentro da identidade que o Senhor te entregou. Quem você é? Para que se comparar? Se o seu pai sabe exatamente como você é e te ama como você é, para que se comparar? Uma comunidade de fé forte, ela não é feita com treinamento e ensino. Ela é feita de relacionamentos. Treinamento e ensino é necessário para qualquer âmbito da nossa vida. Mas uma comunidade de fé forte, ela é feita com relacionamentos. É o quanto você sabe que é amado e está disponível para amar em Cristo. Porque se houver necessitados no nosso meio, só o amor resolve. Se houver enfermos no nosso meio, só amor resolve. Você não sabe, talvez, mas quando esse cara aqui sofreu um acidente, pessoas foram lá visitar, cadeira de roda, situações que ele precisava, a igreja se moveu para ajudar o Johnny. Ele está se recuperando, está fazendo cirurgia, daqui a pouco o Johnny vai entrar andando aqui, e nós vamos fazer uma festa aqui. Mas você não sabe, mas você oferta na vida dele por mês agora, esse ano. Tem uma oferta sua. Um dinheiro que você entrega aqui no Gasofilácio, faz o Pix, entra na conta dele, porque ele é um cara super trabalhador e que não está podendo trabalhar agora. E nós decidimos como igreja a ofertar um valor para ele, para poder ajudá-lo com algumas despesas. Talvez você não saiba. Até a gente falha às vezes de não ficar divulgando sempre as coisas. Mas são muitas pessoas que são ajudadas. Só por causa do amor. E não é eu e a Renata pensando, o que nós vamos fazer para ajudar quem hoje? Não, são pessoas que chegam e falam, pastor, tem uma pessoa com uma necessidade assim, assim, assim. Tem uma pessoa com necessidade assim, assim, assim. E se eu perguntar aqui hoje, quem já foi ajudado pela comunidade, não pela pão e vinho, não pela instituição, mas pelas pessoas, muita gente vai levantar a mão aqui hoje. O que isso tem a ver com o que eu estou pregando? Tudo. Porque céus abertos fazem um fluxo do céu, um fluxo eterno acontecer na vida de quem tem isso. Então, se você está do lado de uma pessoa que não tem consciência da presença de Deus, mas você tem, o seu céu aberto do lado dela vai influenciar o céu fechado dela. E de alguma forma esse fluxo vai ser distribuído onde você está. E Deus vai poder operar de alguma forma através da sua vida. Porque você fomos chamados para amar, demonstrar o amor de Deus no próximo. E quem está perto de você. Porque um dia esse cara entrou aqui, num culto que teve aqui, olhou para cima e falou, pastor, e esse telhado aqui? Eu falei, mano, nem te conheço direito, mas não brinco com essas coisas não. Esse telhado aqui estava todo mofado, coisa mais feia do mundo. Ai, quero nem lembrar. Pensa num troço que me deixava louco. E eu tinha que arrumar as coisas aqui embaixo, não podia arrumar o telhado. Falou, pastor, vamos pintar esse telhado aqui? Eu falei, moço, para de brincadeira. Não mexe com o coraçãozinho de um pastor, não. Tudo que eu quero é esse negócio pintado. E ele e o sócio dele na época vieram aqui, fizeram um trabalho e pintaram pintaram o telhado por cima com tinta emborrachada, pintaram aqui dentro de preto para deixar o ambiente mais limpo. E na semana que eles trabalharam aqui, eles trabalham com empreitada, eles estavam sem serviço. Falei, cara, vocês vão procurar trabalho? Ele falou, não, pastor, nós resolvemos ofertar. Porque depois disso, veio muito serviço, né? Tem os testemunhos do Johnny e do Jonathan naquela época, tem os testemunhos gigantes do que Deus fez. Porque a gente é promotor dos céus se abrirem. É Ele que abre, é Ele que opera. Mas o meu coração promove céus abertos sobre mim. Jeremias 29 é um texto muito lindo. No versículo 13 diz assim, vocês me procurarão
e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu tinha citado aqui. Agora olha que coisa mais estranha, mais esquisita. Olha que troço mais sem nexo. É a gente ter que ministrar sobre isso, a gente ter que aprender sobre isso e ter que praticar isso, que é buscar a presença de Deus, sendo que o Salmo 139 diz assim, a partir do verso 7, para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás, se eu descer à sepultura, também lá estás. E o texto continua. Eu não tenho como fugir da presença dele, mas eu tenho que buscar a presença dele. Então tem uma diferença muito grande entre eu buscar a presença, porque aqui eu não consigo fugir da presença. Se eu não consigo fugir, então já estou na presença. Que o Senhor é onipresente. Mas a diferença é o meu coração. Eu não consigo fugir da presença dele, mas vivo longe dele, no meu coração. Então, quando eu sou um buscador de Deus, sou um caçador de Deus, eu sou alguém que eu preciso estar com ele, eu não consigo fazer nada sozinho, eu quero a presença dele. Então, é exatamente o encontro daquilo que está escrito aqui. Você não consegue fugir da presença dele. Sim, eu sei, e eu busco ele o dia inteiro. Eu quero vê-lo todos os dias. Eu sei que ele já sabe onde eu estou, eu sei que ele já sabe o que eu vou fazer, ele conhece todos os caminhos da minha vida, mas eu quero aprender as veredas com ele. Eu não quero que ele conheça os meus caminhos, eu quero conhecer os caminhos dele, então eu preciso buscar. Você está aqui? Essa palavra não é melancólica, não é uma coisa que aconteceu no passado comigo, não é uma coisa que eu quero fazer no futuro, não. É o que eu me proponho a viver hoje, como pessoa, não como pastor, não como pai, não como filho, não como esposo, como pessoa, como filho de Deus, mas não como filho do meu pai natural. Eu, como ser humano, no meu coração eu quero viver isso, e eu tenho buscado viver isso. E por que eu estou ministrando isso aqui hoje? Porque talvez nós não tenhamos a consciência plena do que é viver na terra com os céus abertos. Viver na terra com os céus rasgados sobre nós. Isaías 64:1 diz assim, se fendesses os céus e descesses. Esse texto fala do temor que o profeta tem diante de Deus e da situação que o profeta vivia naquele tempo. Nesse texto ele fala dos inimigos, ele fala das angústias, e que o Senhor desce e faz tremer tudo. O Senhor desce e opera tudo. E ele só quer saber de desfrutar da presença manifesta de Deus. Isaías 64:1, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na sua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste, os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, porque muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos.
Mas todos nós, como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades murcham as nossas iniquidades são como um vento, nos arrebatam. Não há ninguém que esteja puro diante do Senhor, não há ninguém. Nossos rostos são escondidos do Senhor, o Senhor esconde seu rosto de nós, o Senhor nos consome por causa das nossas iniquidades. Só que ele continua: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso. Abra sua Bíblia aí, Isaías 6:8. Já ninguém há que invoque o Teu nome, que se desperte e Te detenha, porque esconde de nós o Seu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Um profeta que estava falando da vingança de Deus sobre um povo, um profeta que estava falando sobre um povo rebelde, um Deus amoroso. E depois que ele declara quem é o Senhor, clama o seu Deus, para descer, rasgar os céus e descer. Depois que ele declara, esse povo é um povo iníquo mesmo, nós estamos perdidos, nós não temos aquilo que o Senhor tem, nós precisamos do Senhor. No versículo 8 ele diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. 64:8. Isaías 64:8. Ele clama por uma manifestação que vem dos céus sobre um povo que é falho. Ele clama por uma manifestação que vem do céu sobre um povo que é gente, que falha, que erra. Mas depois que ele se identifica e diz assim: eu sei que eu sou falho, mas eu sei que o Senhor é Pai, e eu sou barro, e eu sou instrumento nas Tuas mãos, pode fazer o que o Senhor quiser, o que eu quero é que o Senhor rasgue os céus. Porque tem esse problema também. Se você pedir para rasgar os céus e for para a presença dEle, Ele vem. Mas nossas obras são consumidas pelo fogo. E nós vamos entrar num lugar com Ele de relacionamento verdadeiro. O Senhor te convida para isso hoje. Uma vida de contemplação faz com que os céus se abram para mim e para você. Uma vida de contemplação me leva e te leva para um lugar de segurança e verdade. É muito seguro ouvir a Deus. Por mais que para algumas pessoas possa parecer uma loucura, é muito seguro ouvir a Deus. Porque uma vez que Ele fale com você, essa voz vai ser inconfundível. Uma vez que você tenha ouvidos para ouvir, seus ouvidos pela fé, uma vez que você tenha ouvidos para ouvir, e Ele falar com você, essa voz é inconfundível. E quanto mais nos aproximamos dEle, mais nos tornamos parecidos com Ele. Mais o céu se rasga, mais Ele manifesta a presença dEle em circunstâncias que nós não esperávamos, mais Ele nos surpreende, porque nós estamos falando de um amigo bem presente. Nós estamos falando de um amigo que é socorro em tempo oportuno. Um amigo que é a rocha da nossa salvação. Qual é o problema hoje? Para que isso ocorra com toda a liberdade. O que está me impedindo e está te impedindo de liberalmente tomarmos uma decisão de começarmos um pequeno relacionamento, um encontro com Ele?
o que nos impede. O que me impede e te impede de fazer isso, nada pode impedir, nada. Porque se uma questão é a prática de um pecado, é bem simples. É uma decisão, um arrependimento e uma volta. Como o pai do filho pródigo, ele está de olhos levantados, olhando no final da estrada, esperando você chegar, para correr e pular no seu pescoço, para te chamar para perto de novo. Qual é o problema? É alguma coisa na alma? Algum orgulho? É uma mágoa? Qual é o problema de hoje não decidirmos caminhar desse jeito? Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque quem conhece algum especialista aqui em alguma coisa? Quem conhece? Eu conheço. Lourenço, por exemplo, é especialista em paisagismo, jardinagem. Especialista. Então, quando eu quero algum conselho, eu ligo para o Lourenço. Todas as vezes que eu preciso de algum conselho, eu ligo para o Lourenço com relação ao jardim. Às vezes está lá no YouTube, eu estou assistindo no YouTube. Faz assim, assim, assim. Eu ligo, Lourenço, como é que você faz tal coisa? Porque ele é especialista. Só quando ele nasceu com a plantinha na mão. E o pai quer mamar, ele falou, não, eu quero planta. Não, ele não nasceu assim. O pai dele trabalhava com isso, a família dele trabalhava com isso. Ele poderia ter seguido outro caminho. Ele tem 2 filhos, os filhos seguiram outro caminho. Não é isso? Vão se tornar especialistas em outras coisas. Mas ele seguiu o caminho do pai dele e virou um jardineiro, paisagista, dono de uma empresa dessa área. Como que ele chegou nesse conhecimento? Primeiro, estando lá no jardim, fazendo o jardim, aprendendo com quem sabe, se esforçando, estudando, do jeito que ele estudou. Aí ele pode explicar como é que ele estudou, se foi vendo, foi fazendo um curso, não importa. Mas ele se esforçou o suficiente para eu aqui poder chamar ele de especialista nisso. Certo? Vocês estão aqui? Estou terminando. Nós vamos sair daqui a pouco. Os especialistas, normalmente, eles têm uma história. Os especialistas, normalmente, eles têm uma história. Como é que você sabe tanto de tal coisa? Ele vai te contar uma história. E essa história, normalmente, está ligada ao relacionamento desse especialista com a sua especialidade. Ah, cara, eu faço isso há muitos anos. Ah, eu aprendi com meu pai. Ah, cara, eu estudei, eu fui para fora do Brasil, passei 10 anos estudando sobre isso. Cara, eu fiz curso online desse negócio, já fiz 1.340 horas desse negócio, já sei de tudo sobre isso, já estou praticando, já estou fazendo, por isso que eu me tornei um especialista. Cara, eu faço isso desde que eu nasci, meu amigo. Tá doido? Na hora que eu me vi por gente, eu já estava praticando isso, por isso que eu sou um especialista. Meu ponto é, se alguém te conhecer, vai te chamar de especialista no teu relacionamento com Jesus? Ou você vai ser igual eu com jardinagem? Bem mediano. Você vai conseguir falar aquilo que até onde você alcançou nos seus encontros com Ele. Você vai ter uma palavra que alguém te falou, porque você ouviu no podcast, no podcast da Põe e Vinho aqui, ouçam, que é muito legal. Mas você vai ficar só com a palavra do Daldo, do pastor Flávio, do Vicente, do Augusto. Vai ficar só com essa palavra que a gente ministra aqui? Para ser especialista? Esquece. Esquece. Não. Especialista faz aquilo todo dia. Especialista conhece de ouvir. Eu lembro que o Levi era pequeno. Às vezes eu chegava em casa, tinha um barulho de bateria. Eu sabia que não era o Levi que estava tocando. Eu estou aqui, pode ser qualquer um tocando. O Levi tocou bateria a vida inteira, desde pequenininho. Eu estou lá longe, escuto alguém, tato, tato, tato. Eu falo, não é o Levi tocando. O Levi não toca assim. Não é bom ou é ruim? Não, ele não toca assim. Ele tem outra pegada. Será que nós somos especialistas em voz de Deus? Será que nós somos especialistas para encontrar com alguém e falar assim, cara, eu preciso te apresentar alguém que eu conheço de verdade, não alguém que eu ouvi falar.
Porque eu contemplo essa pessoa todos os dias. Todos os dias, pastor. Todos os dias. Fala sério. Mente não, você está no púlpito. Eu estou trabalhando para isso. E a exemplo da Heidi Baker, eu quero meu copo de suco de uva e meu pãozinho a toda hora. Não estou fazendo isso não igual ela está fazendo, eu estou falando em termos de comunhão, eu quero toda hora. Se eu puder, é 5 minutos, 2 horas no meu escritório, 5 minutos no carro, o tempo que der. Eu quero isso. Eu quero detectar, como um atalaia, eu quero detectar pecado de longe. Eu quero desviar de pecado de longe. Eu quero desviar de tentação de longe. Eu quero fazer isso. Porque todo mundo tem, todo mundo passa por isso. Mas você pode, na presença dele, identificar o que é real, o que é verdadeiro. E desviar do que é falso. Você pode fazer isso. Basta você conhecer bem. Hoje é um dia tão especial. Aqui nessa casa nós convidamos todo mundo para cear. E quem é todo mundo? Se você está em comunhão com o corpo de Cristo, você faz parte de alguma igreja. Se você ama Jesus e você é um ser humano comum, que de hoje de manhã, da meia-noite do dia 7 até agora, já pecou, então você está habilitado para ceiar. Porque a gente que não peca, não tem nem por que cear. Eu não saio pecando amanhã de manhã porque domingo que vem tem ceia, não é isso? Mas ceia não é para anjos, ceia é para ser humano. E a gente sempre cita isso. Jesus serviu a ceia para Judas, como serviu para os outros. A decisão de Judas tomar foi dele, mas a ceia era para todos. Bastava ele ter no coração dele arrependimento e comunhão com o corpo. Então no momento da ceia, se você entende que essa palavra foi para você, você quer caminhar com Jesus, deseja caminhar com Jesus, você deseja mudar a sua vida, você deseja uma vida de intimidade com Deus e se sente por acaso afastado de Deus, um bom momento é enquanto estão servindo a ceia, você faz uma oração de arrependimento, toma a sua ceia e aceita as mãos do Senhor te puxando para perto dele de novo. A ceia é uma celebração, um culto que o Senhor Jesus deixou para os seus apóstolos. Ele disse: façam todas as vezes que vocês se reunirem em minha memória, em minha homenagem. Façam isso em memória de mim. Esse pão representa o corpo de Jesus que foi dilacerado, entregue por mim e por você. Esse sangue, esse suco de uva representa o sangue de um homem justo, e a moeda do reino espiritual é sangue. Só que o Senhor Jesus quebrou uma cadeia de acontecimentos de uma história inteira da humanidade, e o sangue dele foi derramado, e ele foi levado até a morte, sem pecado, e só pecados levavam homens à morte, porque essa foi a palavra no Éden. Por causa do pecado, o homem iria morrer. Mas o Senhor Jesus, sem pecado, se entregou à morte por mim e por você, e nos substituiu na justiça de Deus. Por causa disso, eu e você, quando ceiamos, comemos o pão e comemos a carne e tomamos o sangue, representados por esse pão e esse suco de uva, nós estamos declarando que ele morreu, mas ressuscitou, porque ele não tinha pecados. Ele fez isso por mim e eu creio, e creio mais, eu creio que ele vai voltar. Você está aqui? Então eu queria te convidar a você a se levantar.